Olá a todos. Hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre a lei de Coulomb e o princípio da superposição. Então, só relembrando, na aula passada a gente viu que existe um princípio eletrostática que diz que partículas com cargas de sinais opostos se atraem e partículas com cargas de mesmo sinal se repelem. Então, se eu tenho aqui uma partícula negativa com uma positiva, vai haver uma atração entre eles. Partículas de sinais idênticos, por exemplo, negativo, negativo, positivo e positivo, ocorrem de repulsão. Então, essa atração e repulsão se dá com uma determinada força, e essa força é dada pela lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que a força entre duas partículas é igual à constante eletrostática do meio, vezes o módulo do produto das cargas envolvidas, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Este é o módulo da força. Agora, o que acontece quando eu tenho N partículas? Aqui aplica o princípio da superposição, que diz que a força resultante sobre a partícula observada, ela é o resultado da interação de todas as partículas que tem ao seu redor. Então, se eu escolher uma partícula aqui como referência, as forças resultantes sobre essa partícula vai ter a contribuição de todas as cargas que está ao seu redor. Então, vai ser uma soma vetorial. Essa força sobre a partícula 1 vai ser a soma de todas as interações com as partículas da vizinhança. Este é o princípio da superposição. E só para frisar que é uma soma vetorial. Somar vetor não é o mesmo que somar número. A gente viu na aula passada as propriedades de adição, subtração de vetores, né? Então vamos aos nossos exercícios. A primeira questão diz: eu tenho três objetos de cargas idênticas. Observe que as cargas aqui são idênticas e estão alinhados como mostra a figura. O objeto C exerce sobre o objeto B uma força elétrica de 3 vezes 10 elevado a menos 6 newtons. Então vamos notar os dados que a questão fornece. Primeiro, ela diz que as cargas elétricas são idênticas, então ela vai ter o mesmo valor, né, o mesmo módulo, o mesmo sinal. Então a carga em A é igual a carga em B, que é igual a carga em C. E se uma é positiva, todas as outras são positivas. Se uma é negativa, todas as outras são negativas. Aqui elas são idênticas, né? Ele diz que a força que C exerce em B é de 3 vezes 10 a menos 6. Sendo assim, a intensidade da força elétrica resultante sobre o objeto B, devido à presença dos objetos A e C em newtons, é. Então ele quer saber qual é a força resultante em B. Então vamos analisar as forças em que o corpo B está sujeito. Então vamos considerar que a carga tem um valor positivo, tá? Vamos lá. Entre A e B, mesmo sinal, há uma repulsão. Então, entre A e B, vai existir uma força de repulsão. Então, aqui seria a força em B devido a A. Entre B e C, cargas de sinais idênticos, também repulsão.
Então aqui seria a força em B devido a C. Só que ele fornece essa força em B devido a C. Então vamos utilizar a lei de Coulomb para identificar qual o valor dessas cargas, né, que estão interagindo. Então a lei de Coulomb diz que a força entre duas partículas, no caso B e C, é a constante do meio. Então ele não forneceu, vou colocar a constante do vácuo. O produto do módulo entre as cargas B e C, dividido pelo quadrado da distância entre elas. A distância entre B e C ao quadrado. Então, substituindo o que a questão forneceu, ele diz que essa força entre B e C é de 3 vezes 10 elevado a menos 6, 3 microcoulomb. A constante do vácuo, que eu sei que é 9 vezes 10 elevado a 9. O produto do módulo entre as cargas. Eu não sei quem é a carga A, quem é a carga B, quem é a carga C, mas eu sei que elas são idênticas, então ela tem o mesmo valor. Então vou simbolizar tudo isso com a letra Q. Vou esquecer os índices. Então, módulo de Q vezes módulo de Q, dividido por a distância entre B e C ao quadrado. A distância entre B e C é de 3 centímetros. Lembrando que aqui está no sistema internacional, Newton. Eu tenho que transformar esse 3 centímetros em metro, que é a unidade padrão de medida de comprimento no sistema internacional. Então, para transformar centímetro em metro, é só multiplicar por 10 a menos 2. Então essa distância é 3 vezes 10 a menos 2 metros, que é a mesma coisa que dividir por 100. Então a distância ao quadrado, então 3 vezes 10 elevado a menos 6, 9 vezes 10 elevado a 9, Q vezes Q ao quadrado, dividido por 3 ao quadrado dá 9, 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Simplificando, 9 dividido por 9, 3 vezes 10 a menos 6, isso que está dividindo eu vou passar multiplicando, isso que está multiplicando eu passo dividindo, igual a Q ao quadrado. Então este Q ao quadrado vai ser igual a 3, juntando as potências, menos 6 com menos 4 dá menos 10 com menos 9, vai com o sinal trocado, dá menos 19. Então esse é o valor do meu Q quadrado. Guarde essa informação. Então vamos agora analisar outra força. Em B, devido a vai ser dado também por a lei de Coulomb. Constante do meio, o produto entre as cargas, dividido pelo quadrado da distância entre B e A. Então a força em B devido a A vai ser igual a constante 9 vezes 10 a 9, Q quadrado, que a gente descobriu, que é 3 vezes 10 elevado a menos 19, dividido pela distância entre A e B ao quadrado, que é de 1 centímetro. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então, vamos lá, fazendo as continhas. 3 vezes 9, 27. 10 a 9, com 10 a menos 19, fica 10 elevado a menos 10, dividido por 1 vezes 10 a menos 4.
que é 10 a menos 2 ao quadrado. Isso dá 27 vezes 10, vai para o numerador com sinal trocado, 10 a menos 10 com 10 a 4, vai dar 10 a menos 6 newtons. Então, aqui está o valor da força em B devido a A. Agora é só analisar as forças que atuam sobre o corpo B. Então, eu vi que sobre o corpo B existia uma força devido a A, força em B devido a A, existia uma força em B devido a C. Essa força em B devido a C foi fornecida, tinha um valor de 3 vezes 10 a menos 6. E essa força em B devido a gente encontrou que foi de 27 vezes 10 a menos 6 newtons. Bom, então, dois vetores que estão na mesma direção e sentidos opostos, eu vou subtrair da direção do maior. Então, 27 menos 3 dá 24. Então, a minha força resultante vai ser igual a 24 vezes 10 a menos 6 newtons. Então, está aqui o módulo da minha força resultante. Caso ele tenha solicitado também a direção e o sentido dessa força, seria na horizontal. A direção seria na horizontal, no sentido do maior. Então, o maior aqui é o vetor de módulo 27. Então, a direção seria na horizontal e o sentido da esquerda para a direita. Mas, como ele pediu só o módulo dessa força resultante, a intensidade dessa força resultante, então aqui o nosso item, o item D. Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício diz que eu tenho 3 cargas pontiformes, Q1, Q2 e Q3, cada uma em um vértice de um triângulo equilátero de lado 5 centímetros. Se Q1 vale 20 microcoulomb, Q2 vale menos 20 microcoulomb e Q3 5 microcoulomb contra. No item A, ele quer a direção e o sentido da força resultante sobre a carga Q3. Então, item A, qual é o sentido e a direção dessa força em Q3? Então, considere esse triângulo um triângulo equilátero, onde cada lado mede 5 centímetros. Aqui eu tenho 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. Em cada vértice eu tenho uma carga. Então, vou colocar minha carga Q1, minha carga Q2 e minha carga Q3. Então, vamos observar os sinais dessas cargas. Q1 é positiva, Q2 negativa e Q3 é positiva. Então, vamos analisar vetorialmente para onde vai apontar essas forças. Então, no primeiro caso, entre Q1 e Q3, positivo e positivo, há uma força de repulsão. Então, essa força vai estar se repelindo, se distanciando dessas cargas. Entre Q2 e Q3,
positivo com negativo há uma força de atração. Cargas de sinais opostos se atraem. Então aqui eu vou ter um vetor em direção à carga, um vetor de atração. E o vetor resultante seria a soma destes dois vetores. Então, aplicando o método do paralelogramo, vai ser dado pela soma entre esses dois vetores. Então, o vetor resultante seria este vetor. Então a gente já pode indicar o sentido e a direção deste vetor resultante. Vamos ao item B. O item B ele quer a intensidade da força resultante sobre a carga Q3. O item B ele quer a intensidade da força resultante sobre a carga Q3. Então eu tenho que descobrir a força devido à interação Q1 e com Q2 e somar estes vetores. Então vamos aplicar a lei de Coulomb para encontrar essas forças entre pares de cargas. Então a força em 3 devido à carga 1 vai ser a constante, módulo das cargas envolvidas, Q1 e Q3, dividido pela quadrado da distância entre elas. Então, substituindo, eu vou ter a constante no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9, carga 3. A carga 3 tem um valor de 5 microcoulomb, 5 vezes 10 a menos 6. A carga 1 tem um valor de 20 microcoulomb, 20 vezes 10 a menos 6, e a distância entre elas equivale ao lado deste triângulo equilátero, que tem 5 centímetros. 5 vezes 10 a menos 2, o 10 a menos 2 é da conversão de centímetro para metro ao quadrado. Então agora é só executar as operações. Então, só para simplificar, eu não vou mexer em nada aqui, vou só juntar essas potências de base 10. Então vai ficar 9 vezes 5 vezes 20. E multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma. Então aqui eu tenho menos 12, menos 6 com menos 6, mais 9 positivo. Sobra 3 negativo. E aqui eu tenho 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. E 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. Então isso daqui ajuda a simplificar. 5 é divisível por 5. E 20 dividido por 5 dá 4. Então f em 3 devido a 1 vai ser 9 vezes 4, dá 36. Juntando as potências, eu tenho 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 3, isso vai positivo. Menos 3 com mais 4, sobra 1. Então 10 elevado a 1 é 10, 36 vezes 10 dá 360. Então este é o valor da minha primeira força. Guarde essa informação. Agora vamos encontrar a força em 3 devido à carga 2. Só aplicar a lei de Coulomb novamente. Constante vezes as cargas envolvidas, agora é Q3 e Q2, dividido pelo quadrado da distância entre elas. A distância entre a partícula 3 e a partícula 2 é ao quadrado. Então, substituindo os valores, dá 9 vezes 10 elevado a 9, que é a constante eletrostática no vácuo, Q3, que tem o valor de 5 microcoulomb, 5 vezes 10 a menos 6, e Q2, que tem o valor de 20
vezes 10 a menos 6. Observe que é o módulo, eu não preciso pegar o sinal aqui. A distância entre 3 e 2 também é o lado do triângulo, que mede 5 centímetros. 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, observe que aqui eu tenho os mesmos valores, aqui não é preciso considerar o sinal das cargas, eu tenho os mesmos valores que eu obtive na minha força em 3 devido à partícula 1. Então, os valores são idênticos. Os valores são idênticos. Se os valores são idênticos, o resultado não pode ser diferente. Então, aqui vai ter o mesmo valor da força em 3 devido a 1, que foi de 360 newtons. Então, agora na nossa segunda força, tenho as duas forças, agora é só achar a força resultante entre esses dois vetores. Então, a força resultante entre dois vetores que formam um ângulo qualquer entre si é dada pela lei dos cossenos. Então, vamos novamente analisar aqui essas forças. Então, este triângulo é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, consequentemente, todos os ângulos internos deste triângulo vão ter o mesmo valor. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 dividido por 3. Eu vou ter aqui ângulos de 60 graus. Então, este vetor resultante, aqui eu tenho 60 e aqui eu completo a minha meia circunferência. Então, este ângulo aqui vale 180, mas eu já tenho 60, então este ângulo é de 120 graus. Então vamos deduzir este vetor resultante aplicando a lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz que este vetor resultante ao quadrado vai ser a soma do quadrado dos outros dois vetores. Como ele tem o mesmo valor, todos têm o valor de 360, eu vou simbolizar pela mesma letra, são idênticos, né? Então, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, ângulo maior do que 90, então mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles, 120 graus. Então, este meu vetor resultante ao quadrado vai ser igual a 2f ao quadrado mais 2f vezes f ao quadrado vezes o cosseno vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Mas são ângulos suplementares. Então, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60. Então, continuando, o vetor resultante ao quadrado, que eu vou ter 2f ao quadrado, este menos com mais fica menos, 2f ao quadrado, cosseno de 60 é 1/2. Então, simplifico aqui, 2 com 2, vai ficar 2f ao quadrado menos f ao quadrado dá f ao quadrado. Então, eu tenho que este vetor resultante vai ser a raiz de f ao quadrado, que dá f. E quanto é o nosso f? 360 newtons. Então, todos os vetores envolvidos nessa operação têm o mesmo módulo, né, de 360 newtons. Então, aqui está a nossa resposta, 360 newtons. Mas será que essa conta tinha necessidade de ser feita?
Então vamos olhar aqui para o meu triângulo. Eu tenho aqui esses dois vetores, tem o mesmo módulo, não? Mesmo tamanho, e eu tenho aqui o meu vetor resultante que está dividindo este ângulo ao meio. Então aqui eu tenho 60 graus, que é a metade de 120. Se eu trasladar este vetor aqui para cima, com a mesma orientação, então este ângulo aqui com essa reta é de 60. Então esses lados são iguais, esses lados são iguais, 60, 60. Então obrigatoriamente esse terceiro ângulo ele vai ter 60 graus. Então todos os lados desse triângulo obrigatoriamente vai ter o mesmo valor. Então, é justamente o que a gente encontrou aqui utilizando a lei dos cossenos, certo? Então você poderia economizar tempo olhando só as propriedades do triângulo. Então é isso, pessoal. Persistindo alguma dúvida, a gente se encontra na próxima aula para sanar essas dúvidas e dar sequência no conteúdo. Um abraço e até a próxima aula.